Olá, queridos do meu canal, estamos aqui mais uma vez com mais um assunto muito importante que eu acho relevante. As pessoas estão pedindo para que eu me manifeste sobre os levantamentos que estão tendo contra o Ministério LPD, Libertos por Deus, do pastor Flávio Amaral. Diante dessas polêmicas envolvendo o pastor Flávio Amaral, a missionária Andréa do Amaral, é urgente que o corpo de Cristo esteja espiritualmente maduro para compreender não só a luz da Bíblia, mas a luz do discernimento, da maturidade espiritual, das coisas que estão acontecendo. Eu estou vendo, literalmente, um trabalhar muito maligno da parte do inimigo, colocando o povo de Deus em degladeio. Infelizmente, muitas vezes, pessoas que caminharam lado a lado, hoje caminham em lados opostos e se tornaram como que inimigos. E nós não podemos nos esquecer que o mundo espiritual é tão real quanto essa câmera diante de mim. Existe um mover espiritual que quer destruir o povo de Deus. Não só o Ministério LPD, mas também todos. Ele quer legalidade para destruir, para colocar como vergonha, opróbio. Ele quer desonrar os filhos e colocar eles em vergonha, em posição de desonra, em posição de afronta. A coisa que o inimigo mais ama são inimigos. Bom, primeiro eu quero explicar para você como eu conheci o pastor Flávio do Amaral. Eu fiz um vídeo sobre raízes da homossexualidade e a pastora Andréa, que eu chamo de pastora porque ela realmente cuida de vidas, ela é uma pastora e as pessoas às vezes chamam de missionária, mas é a mesma coisa, né? Caminho numa missão. A missionária Andréa, a pastora Andréa, se comunicou comigo e nós começamos ali a fazer amizade virtual e eu fui até o LPD conhecer o projeto. Gostei muito do projeto, me senti motivada, inclusive, para levantar um documentário sobre as transformações de vida que estão acontecendo, que ainda estão acontecendo. E, a partir daquilo, eu me tornei como parte daquela família. Por quê? Porque eu senti por eles um amor verdadeiro. E eu sinto que eles também tiveram por mim, pela minha casa. Inclusive, quando eu fui, eu levei as minhas filhas, elas gostaram muito de ir até o Brasil, de conhecer. Tomamos isso como uma viagem missionária. Afinal de contas, as minhas filhas são americanas, não conheciam essa realidade, né, da destransição de gênero. Foi muito legal ver as meninas ouvindo ali testemunhos de como é importante valorizar o pai e a mãe, viver situações assim de busca de Deus para retornar ao caminho quando se toma decisões erradas. Principalmente a minha filha Radassa, que é mais velha, adolescente. Foi muito legal, foi muito proveitoso. Queridos, não foi à toa que eu fui lá. Eu fui lá levada pelo Senhor. Eu creio nisso piamente, meu esposo da mesma maneira, que está aqui comigo nos estúdios. Nós encontramos lá pessoas que vivem como uma família. O que é uma família? Família são pessoas que convivem no mesmo ambiente, que se amam, mas também que se conflitam, mas também que têm problemas, mas também que têm lutas e que resolvem essas lutas em amor. É claro que toda família requer via de mão dupla nos relacionamentos. Se existe um pai, é porque também existe um filho. Não adianta alguém querer ser pai e alguém não querer ser filho. Defeitos de temperamento, de impulsividade, todos os problemas que as pessoas tecem sobre o pastor Flávio Amaral, eu já os disse para ele mesmo. Que ele precisa se controlar, ele precisa ser menos impulsivo, ele precisa pensar duas vezes, porque é muito ruim você ter que pedir desculpa e depois perceber que falou algo que não deveria. Mas, queridos, de verdade, nada do que estão falando eu observei. Eu não vi em momento algum o pastor
Eu não senti também na Andréia uma mulher que é oprimida, o pastor agredindo ela ou agride ela. Eu não senti porque o Espírito, ele testifica, sabe? Não existe isso, de verdade. Eu não creio. Também não creio que exista nenhum tipo de relacionamento além da paternidade espiritual. Vamos colocar assim, que eu não gosto muito desse termo, tá? Mas eu não creio que exista absolutamente nada entre o pastor Flávio Amaral e nenhum dos meninos da casa. Eu digo de maneira sexual, de maneira além dos padrões de discipulado, entendeu? O que eu percebi foi uma dificuldade muito grande de se administrar todo o projeto. E por isso nós oferecemos apoio psicológico. Eu percebi essa necessidade, eu percebi a necessidade de algumas coisas que, de verdade, queridos, são poucos os ministérios que não têm essa dificuldade. Muitos ministérios se levantam para ajudar outras pessoas e eles não conseguem dar conta de toda a demanda que requer esse ministério. E você há de convir comigo, quando você está lidando com pessoas desse nível de ferida, queridos, você está lidando com um emaranhado muito difícil de ser desembolado. É um lugar de vespas. Por quê? Porque o inimigo não quer que aquelas vidas sejam transformadas e que aqueles homens, uma vez que prostitutas, daquela maneira, retornem à condição original que Deus os fez. É muito terrível. Quando eu olho para a vida de pessoas como o Riquelmo, que está se casando no dia 5 de julho com a Aline Matos, ele, um homem que se prostituía, que tinha uma vida devassa e hoje está se casando em santidade, sem dar um beijo na boca. E eu percebo que ele foi parte do LPD e ele ainda é parte do LPD. Eu não posso ser hipócrita. Eu não posso negar que há frutos preciosos, frutos eternos que repousam sobre a vida do pastor Flávio Amaral. Queridos, vocês têm ideia do que a missionária Andréia suporta? Eu, no lugar dela, e eu disse isso a ela, não suportaria nem por um dia. Estar dentro do seu lar e se ver na obrigação de dividir a sua casa, o seu lar, o seu lugar de refúgio, o seu ponto seguro, com pessoas que você nunca viu na vida, que vieram e que você disse sim para recebê-los ali, porque você recebeu de Deus um chamado, você quer seguir a missão que o Senhor te entregou. Por vários motivos, você se vê numa situação onde você tem esse chamado, mas você não tem muitas opções de viver uma vida separada da obra. Você está todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Pela manhã, você levanta, você já está ali, trocando olhares, palavras. Gente, existem dias maus, nem todo mundo está bem todos os dias. Então, assim, são pessoas convivendo com pessoas. Sabe o que é uma pessoa? É um problema. Sabe o que são duas pessoas? Dois problemas. Sabe o que são muitas pessoas? Muitos problemas. Uma igreja com uma pessoa é uma igreja com um problema. Uma igreja com muitas pessoas, queridos, é uma igreja com muitos problemas. E se a motivação do coração for pessoas, você não vai estar convivendo com ninguém. Porque nós entendemos que nós somos doentes dentro de um hospital e todos nós estamos submetidos a um tratamento espiritual, médico de Deus. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele trata, Ele faz cirurgias, Ele corrige, Ele admoesta. E, queridos, o meu conselho para eles, e eles sabem disso, jamais dividam o lar de vocês com o ministério de vocês. Eu disse a eles, não morem no mesmo lugar onde vocês cuidam dos meninos. Vamos então tentar profissionalizar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Muitas ideias vieram na minha cabeça. Me senti assim um pouco intromissiva, né? Por quê?
porque eu aconselhei ele a não andar muito com os meninos, a discipulá-los mais à distância. Porque, queridos, quanto mais perto nós estamos dos nossos discipulados, mais eles vão conhecer das nossas vulnerabilidades. E nós temos. Nós somos vulneráveis, nós somos pecadores. E se você não entende que aquele ali é o seu pastor e não o seu amigo de ir para a praia passear com você, você não vai respeitar essa pessoa. E aí, num dado momento, quando eu não me sentir mais acolhido naquele lugar, ou quando eu, de maneira talvez imatura, não aceitar uma correção, o que eu vou fazer? Eu vou me levantar contra. E aí as pessoas fazem essa arruaça. Vão para a mídia social, se expõem, falam. Uns talvez vão colher juízo para si, porque estão levantando ali contra alguém que foi escolhido por Deus. Outros talvez estão com maneiras legítimas, estão legitimamente no seu direito. Mas será que existe algum tipo de edificação para a igreja, para o corpo de Cristo? Em fazer com que inimigos se levantem de maneira tão ao léu, tão sem propósito? Não existe nenhum tipo de presença de Deus no que está acontecendo. Não existe. E eu vou dizer para vocês, quando eu estive na casa do pastor Flávio Amaral, ele não é essa pessoa que fica aí discutindo, falando com alguém e perdendo as estribeiras, não. Eu vi nele um homem espiritual. Eu vi nele. Mas, queridos, deixa eu dizer para vocês, nós muitas vezes estamos debaixo de uma pressão tão grande, estamos debaixo de calúnias, de coisas tão sérias, porque eu vi tocando aí na vida da nossa pequena Radassa. Ela é uma bebê, ela requer cuidado, ela requer carinho, ela requer atenção. Um dia ela vai crescer e vai assistir essas coisas. Falando do pai biológico, que é filho da Andréia, falando disso, daquilo. Queridos, diante do Senhor, que todas as crianças, essa é a minha oração, encontre pais como o Flávio e a Andréia são para a Radassa. Que eles encontrem o amor que ela tem, porque ela é criada com muito carinho. Muito carinho. Eu observei um cuidado especial, um temor especial. Eles não permitem, sabe, que ela fique sozinha ali com os rapazes. Eu observei que, de verdade, em tudo, houve prudência no cuidado com ela. Agora, queridos, você vai me dizer que um casal não briga muitas vezes e a criança possa presenciar? Isso pode acontecer. Quantas vezes um casal discute e uma criança pode estar ali e observar? Nós somos falhos. Mas é claro que dentro de um padrão, Provérbios 14:15, a Bíblia diz assim, ó, os simples creem em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. O nosso papel é de verdade ser transformado de glória em glória. Não se levante contra pessoas que você não tenha certeza de que são culpadas, queridos, por engajamento, para ter aí aceitação e falar o que as pessoas querem que você fale. Sabe, o verdadeiro caráter de alguém é como você trata pessoas que você não, literalmente, você não precisa delas. Porque como você trata alguém que você precisa, que te traz algum tipo de benefício, isso aí não vai dizer sobre o seu caráter. Porque todo mundo trata bem de quem você precisa, de quem pode te oferecer algum tipo de dignidade, ajuda, favor. Mas como você trata aqueles que de verdade não tem vantagem nenhuma mais que você, ele não tem mais do que você, ele não tem mais dinheiro que você, mais credibilidade que você, ele não tem mais alcance que você, se de repente o alcance dele nem é algo tão relevante assim, algo plantado. O verdadeiro caráter cristão é demonstrado em como eu trato as pessoas que eu não preciso. É como você trata o lixeiro na porta de casa, é como você trata o padeiro na padaria, é como você trata um amigo de ministério como é o pastor Flávio Amaral. Aí você vê o caráter daquela pessoa, porque todos tratam bem quem pode te oferecer benefícios. Mas e quem não pode? Será que você vai continuar fazendo o que é certo?
Será que você vai falar o que sabe? Porque se não for para edificar, queridos, se não for para abrir os olhos daqueles que estão cegos, se não for para cuidar da noiva, para proteger a noiva e para servir ao Senhor verdadeiramente, então, de que vale a sua fé? De que ela vale? Não é a respeito de quem está certo e quem está errado. É a respeito de Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgados. O juízo pertence a Deus. O nosso papel é amar, é orar, é cobrir, permanecer fiéis naquilo que o Senhor nos plantou. Seja prudente, seja leal, seja espiritual. Não toque nos ungidos do Senhor. Existe uma diferença entre discernimento espiritual e espírito de acusação. O discernimento espiritual, ele vem de Deus. Mas o segundo, que é o espírito de acusação, ele vem do acusador, Satanás. É por isso que está escrito em Apocalipse 12:10, que ele é aquele como que acusa os nossos irmãos de dia e de noite. Quando você repete, você compartilha, você concorda com uma acusação sem ter absoluta certeza. Quando você entra em causos infames, sem ter absoluta certeza, você se alinha certinho com o reino das trevas. Deixa eu contar para vocês, lembra de Paulo? Quando Paulo se levantou contra os cristãos. Ele foi até Gamaliel, que era o seu discipulador. E aí ele disse para Gamaliel, eu quero ir contra esse povo, me ajude, eu quero cartas, porque eu quero legalismo, legalidade para ir contra essas pessoas, eu quero matá-los. E aí sabe qual foi o conselho de Gamaliel? Ele disse assim, Paulo, que na verdade era Saulo, Saulo, tu não sabes que aquilo que não vem de Deus, por si só, vai se esvanecer? Como todos aqueles que vieram antes deles, esses aí também se irão esvanecer. Mas se eles forem realmente de Deus, se eles forem escolhidos do Altíssimo para tal obra, você pode se pegar guerreando contra o próprio Deus. E terrível coisa, Saulo. E terrível coisa, Saulo, é se ver caído nas mãos do Deus Altíssimo. Quando nós não temos acessório nenhum que nos ampare na verdade, nós só podemos falar daquilo que vemos, daquilo que sentimos por discernimento espiritual e de palavras que edificam, que trazem vida. Mesmo que você não perceba, a sua língua é um acessório, pode se tornar o maior acessório que você tem para a mentira. E a Bíblia diz em Deuteronômio 27:24 assim, maldito aquele que fere o seu próximo em segredo. Como é triste alguns depoimentos que eu ouvi de pessoas que estavam dentro daquele lar e que estavam ali observando para depois fazerem uma denúncia. Ainda que seja legítima, eu não estou aqui questionando, não somos juízes, queridos. O Espírito Santo é uma pessoa e ele não transfere sua personalidade. Nós não somos o Espírito Santo para sondar tudo e todos, jamais. Não estou aqui advogando pelo Ministério LPD, mas eu entendo que o LPD tem sido fonte viva para milhares de vidas. Quantas pessoas não olham para esse testemunho sério de um homem que foi para a prisão, como o pastor Flávio, de um homem que cheirava 15 gramas, de um homem que foi, de um homem que viveu usando drogas, vivendo uma vida de prostituição, de esconder o órgão sexual entre as nádegas. E hoje, só dele ser um homem casado há mais de 10 anos, e deles estarem, de uma maneira ou de outra, auxiliando mudanças de vidas em pessoas que viveram a semelhante vida que ele viveu. Por si só, para mim, eu não preciso de mais nada. Ele já é um grande milagre, um milagre lindo de Deus.
Aonde você estava quando ele estava vivendo esses processos? Gente, se vocês tivessem ideia o que é uma liderança, quando o Senhor me revelou o peso que recai sobre uma liderança, de qualquer ministério sequer. Quando Deus me revelou que é Ele quem trata e quem lida com os líderes, com os ungidos dele. Queridos, você não tem ideia da linha de frente que um pastor de uma igreja suporta. Se um pastor de uma igreja que trata de pessoas dentro de feridas normais ali, já vive feridas, já vive lutas, já vive resistência no mundo espiritual, você já imaginou as lutas e as resistências que esse casal enfrenta por lidar com pessoas tão feridas? Pessoas que são envolvidas em vícios químicos, gatilhos emocionais. Gente, os gatilhos emocionais, eles são muito pesados, eles destroem a nossa vida. Eles destroem o futuro do Senhor para nós, porque nós acabamos reagindo a esses gatilhos e às vezes uma pequena palavra, uma pequena atitude põe fora todas as coisas. Pelo que eu entendi, tudo o que aconteceu até aqui foi gerado porque foi pedido um pequeno vídeo mostrando que está vivo, que foi o que pediu ao menino Denis, que me parece um rapaz maravilhoso. Parece a mãe também, uma pessoa maravilhosa. Mas olha, o que gerou tudo isso até aqui. Satanás está rindo de vocês todos, me perdoe. Eu preciso falar. Basta um palito de fósforo para destruir toda uma floresta. E quantos palitos de fósforo sairiam dessa floresta se ela estivesse inteira? Mas apenas um palito destrói ela completa. Uma chama que pega e se alastra causa toda essa destruição. Será que nós temos sido corretos diante de Deus e não podemos nos arrepender, retornar ao caminho e dizer: eu me arrependo nas cinzas e no pó, porque eu quero ser fiel acima de tudo contigo, Senhor. Não por homens, não por aquilo que merecem, não é por merecimento. É como um esposo que é fiel à esposa, ele é fiel porque ele é fiel a Deus em primeiro lugar. Assim como a esposa com o seu cônjuge. Será que se hoje há perseguição, se há susto, será que o Senhor está sendo exaltado, que Ele está feliz com tantos pequeninos, pessoas que ainda têm tanta imaturidade na fé, nem conhecem Jesus direito? Pessoas que nunca ouviram falar nem do ministério. Será que essas pessoas vão ver a atitude das pessoas envolvidas em tudo isso e vão dizer: puxa, como eu estou sendo edificado, que legal, que bênção? Muitas vezes a palavra mansa quebra ossos. A Bíblia diz em Mateus 5,11: bem-aventurados sois vós quando vocês são feridos e quando são perseguidos e quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, diz o Senhor. Jesus foi acusado, Paulo foi caluniado, Neemias foi afrontado. Irmãos, enquanto Neemias construía os muros, ele foi afrontado. O problema não é a crítica, o problema é quando ela está caminhando conosco. Irmãos, não tome para você, é maldição de todos os lados. Aquele que se vê, para o próprio pastor Flávio, para a pastora Andréia, é terrível ter essas pessoas que estão ali como inimigos, entre aspas, desconfiando, não apoiando o ministério, mas também para essas pessoas. Porque, afinal de contas, se a nossa fé não vale a nossa vida, a nossa fé não vale nada. Então você está mentindo para você mesmo. Estar decepcionado, estar confuso, estar ferido não pode ser uma desculpa para falar de ninguém, nem de pessoas, nem ferir outras. Existe uma multidão de testemunhas nos rodeando, pessoas que têm acesso à nossa mente, ao nosso coração, através das palavras que saem da nossa boca. Nem todo aquele expositor que vai ficar falando é justo. Na verdade, o Senhor diz: pecador tanto quanto é você. Porque a palavra, ela mata o nosso irmão. Existem Absalões disfarçados em meio ao povo de Deus, mas que não sejamos nós.
A Bíblia diz muito claramente que o Senhor nos chama a restauração. Queridos, eu vou dizer uma coisa. Provérbios 17:9, a Bíblia diz assim, olha, quem encobre a transgressão busca o amor, mas quem espalha os boatos separa os maiores amigos. É Bíblia. Me perdoa se você quer que eu fale aqui algo que vá difamar tanto o pastor Flávio quanto os meninos que estão participando das denúncias. Eu não vou trazer, eu vou falar do que eu vi. Eu vi uma família que vive como família, que é muito amada, que é muito querida. Teve um dado momento, né, que o pastor Flávio estava conosco, eu estava indo embora, ele foi carregando a Bela nos braços e nós todos juntos para o restaurante no último dia. Eu tinha quebrado o meu dente, fui lá consertar e aí nós fomos almoçar para depois me levarem para o aeroporto. E aí veio um rapazinho, né, com os docinhos caseiros. E foi a coisa mais linda do mundo, porque eu comprei todos os doces dele e o pastor Flávio escondeu 2 caixinhas e falou assim, isso aqui é para os meus meninos. E ainda olhei para André e falei assim, meu Deus, olha, um doce tão gostoso, eu quero comer tudo, pode me dar. Ele disse, não, os meninos gostam. E ele foi falando o nome de um por um. E eu fiquei tocada com aquilo. Os conselhos que eu dei, eu continuo dando. Aquele que quer ser o maior, se faça o menor de todos. Seja humilde, sábio, não permita que o inimigo tenha mais armas do que ele já tem, não dê a ele através de palavras não pensadas, carnais, mais poder do que ele já tem, porque o inferno está rindo de cada comentário, de cada palavra que destrói o altar de Deus, porque o Senhor é santo e Ele chama a gente de volta à sensatez, ao temor, à honra. Sabe o que eu penso, queridos? Está faltando vida de oração. Está faltando, sabe, presença de Deus, porque, queridos, você pode ter problemas com as pessoas e é importante nós sabermos dar a Deus, dar a Deus. Do mesmo jeito que Paulo e Barnabé se despediram por causa de João Marcos. Nem toda despedida é maligna. É muito importante nós sabermos até onde o Senhor quer que caminhemos com aquela pessoa e dali em diante seguimos fazendo a obra, mas cada um no seu quadrado. É muito importante. Foi o que aconteceu, inclusive, com Saul e Davi também. Em Gênesis 13, quando você olha para Abraão e Ló, eles se separaram e cada um foi para a sua direção. Paulo e Barnabé é a coisa mais interessante. Eles se discordaram, tiveram uma briga séria, um desentendimento ministerial. E é normal que as pessoas discordem. É normal que as pessoas pensem diferente. É normal que existam levantamentos, suposições. Mas cabe àquele que acusa o ônus da prova. E nós, diante do Senhor, colocamos as nossas vidas puras e santas, mãos limpas e coração limpo. Porque aquelas pessoas que desconfiam muito de outras, normalmente isso fala muito mais de quem elas são. Sabia? De que quem aquelas pessoas são. E se há alguma coisa que o Senhor tiver que tratar, tiver que fazer, Ele é o Deus de toda a terra que trata e cuida de nós, os ungidos dele. As pessoas que Ele escolheu para fazer a obra de Deus. Tudo o que eu vi foi uma família. E uma família, ela tem lutas, mas ela também tem vitórias. E o que nós temos é gratidão a esse ministério. Eu agradeço a cada um dos meninos, a cada um deles. Agradeço ao pastor, à pastora Andréia, a nossa oração, o nosso desejo, meu e do pastor Joe, meu esposo, inclusive das minhas filhas, que também amam eles e veem a internet, obviamente, não estão felizes. A nossa oração é que tudo isso se resolva e que a presença do Senhor tome conta de cada coração que está envolvido nisso. Afinal de contas, a nossa vida aqui, queridos, é somente um grãozinho de areia para uma eternidade, né? Uma praia inteira cheia de areia para nós, de repente, aí colhermos juízo.
por não estarmos sendo corretos, 100% corretos. Lembre-se do que Gamaliel aconselhou. Eu acredito muito que Deus vai dar o discernimento a cada pessoa que ouvir esse vídeo. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal e não conhece, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para fazer levantamentos sobre temas polêmicos à luz da Bíblia. Estamos aqui com um grupo de membros que cresce a todo dia, onde é oferecido também um curso sobre identidade. Estamos na busca aí por 100 mil membros no canal, todos muito orgânicos, onde nós estamos de verdade buscando cumprir o ID do Senhor através da mídia digital. Amém? Que você possa ser um missionário e distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas possível, porque eu acredito que pode edificar vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.